Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Saudade de fazer um vídeo aqui para vocês. E hoje o tema que a gente vai conversar é sobre o conflito que está acontecendo em Israel entre a, a facção terrorista, o Hamas, e o Estado de Israel. Para a gente entender esse conflito, as raízes do conflito, a gente tem que se remeter à história, né, e ao passado histórico que envolve aí toda essa questão em torno da criação do Estado de Israel e da ocupação, né, do território ali que vinha sendo chamado de Palestina, né. Na verdade, esse conflito em torno daquelas terras, né, que no passado bíblico foi chamado de Canaã, das terras de Israel, na verdade, os conflitos ali na região remetem ali a mais de 3.000 anos atrás, né, porque a gente tem como fontes históricas para entender ali a história de Israel, a história das terras de Canaã. A gente tem ali da Bíblia, do Antigo Testamento, muito embora a Bíblia ela não possa ser interpretada como um documento histórico, né, 100% histórico. É literatura, mitologias, mas tem também uma boa parte histórica, né, que fala ali das terras de Canaã, e outras fontes históricas que a gente tem são advindas da própria arqueologia e de historiadores daquela época, né? Então, temos aí o historiador judeu do século I, Flávio Josefo, que fez aí um compêndio sobre a história judaica. Temos a arqueologia, né? Israel Finkelstein publicou a Bíblia Desenterrada, em que ele faz uma longa pesquisa arqueológica das terras de Israel e mostra que, na verdade, a história de Israel não é 100% como é colocado na Bíblia, né? Existem discrepâncias. Algumas coisas que a Bíblia narra da história de Israel, de fato, a arqueologia comprova. Outras não. Por exemplo, da questão da narrativa do Êxodo, né? A arqueologia e a documentação histórica da antiguidade, principalmente do Egito, né, não comprovam que houve um êxodo de acordo com o que é descrito na Bíblia, né? Essas narrativas do êxodo, elas podem até ser fruto de memórias históricas de povos semitas que saíram do Egito. Exemplo disso são dos Ixos, né? Os Ixos, eles dominaram o Egito ali por 400 anos, né? 4 séculos, e foram expulsos ali no século XV a.C. pelo faraó Amoses, né? O faraó Amoses expulsou os Ixos e que historiadores egípcios, né, narram que eles teriam desculpa, gente, estou meio gripado ainda. Mas, assim, o Maneto, que é um historiador egípcio, ele narra que os Ixos, quando eles foram expulsos ali da cidade de Avares, no Egito, eles foram para Canaã e fundaram Jerusalém. Então, muitos historiadores defendem que o êxodo seria uma memória desses povos semitas, né, como os Ixos. Inclusive, o próprio Maneto diz que essa saída do Egito ali dos Ixos foi liderada por um sacerdote chamado Ossarsipe, né? E que esse Ossarsipe seria o nosso querido Moisés, né? Mas, na verdade, não tem nada daquela questão das 10 pragas, de abrir o Mar Morto, né? Mas, né, nós não vamos entrar nessa seara. Mas o que eu estou querendo colocar nesse primeiro momento é que a arqueologia ela contradiz muitas das narrativas, então a gente tem que se basear pelo que a arqueologia
e os historiadores da antiguidade, né, nos dizem sobre a história de Israel. Primeiro que, assim, de fato, aquelas terras de Canaã, elas de fato foram dominadas pelo Egito durante muitos séculos, né? Depois dos egípcios, a gente teve ali a dominação da Síria. Depois da Síria, a gente teve a dominação da Babilônia, que inclusive destruiu o Templo de Jerusalém e levou os judaítas cativos para a Babilônia. Depois a gente tem a Pérsia. Depois da Pérsia, a gente tem os gregos, né? Os Seleucidas, que fizeram parte ali do exército de Alexandre o Grande. Depois a gente tem a Guerra dos Macabeus, em que a gente teve ali pela primeira vez um Estado judaico soberano. Depois tivemos a dominação romana. Depois, com a queda de Roma, durante muito tempo ali foi dominado pelo Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Depois, ali por volta do século 7, 8, que nasceu o islamismo e teve a famosa expansão árabe, né, a expansão muçulmana, em que aí os árabes eles dominaram, né, a terra de Canaã, né, que nessa época já era chamada ali a terra dos israelitas, e depois o Império Otomano, que também era muçulmano, dominou Israel ali do século XVI, por aí até o século XX, quando depois da Primeira Guerra Mundial, né, que é a Inglaterra que passou a dominar ali a região. Mas vamos entender essas raízes, né, do conflito do Israel moderno, né? Então, como eu falei para vocês, durante toda a história de Israel, embora os judeus habitassem aquela região, para começar que assim, na antiguidade remota ali do século, vamos colocar aí, do século 10 antes de Cristo, né, 1000 antes de Cristo, né, o que a arqueologia mostra é que lá nas terras de Canaã existiam vários reinos, né, e entre esses vários reinos existiu o reino do norte, que era o reino de Israel, né, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Esses dois reinos, ao contrário do que diz a Bíblia, nunca foi um reino unificado, que a Bíblia diz que o rei Davi e o rei Salomão teriam unificado esses dois reinos. A arqueologia demonstra que esses reinos nunca foram unificados, não têm descendência comum, ou seja, são descendentes dos hebreus, né? Não tem descendência comum, e cada um desses reinos tinha sua própria história, suas próprias tradições, sua própria religião, né? E quando a Síria invadiu o reino do norte, né, o reino de Israel, e tomou a Samaria, que era a capital do reino do norte, eles levaram a elite do reino do norte para a Síria. Quem ficou foram os camponeses e foram trazidos outras populações para habitar, porque geralmente quando um reino ele dominava uma outra terra, um outro reino, eles costumavam levar a elite, né, cativa e substituir a população ali por outros povos dominados, que era uma forma de você dizimar o poder, né, tirar todo o poder do povo da terra. Então, quando a Síria invadiu o reino do norte no século 7, 8 antes de Cristo, houve uma grande migração da população do reino do norte, do reino de Israel, para o reino de Judá, né? E aí começa a haver uma miscigenação entre a população do reino de Judá com a população do reino de Israel. E aí, ao invés de se falar do reino de Israel como reino do norte, vai se criar um conceito de Israel como um povo único, né? Então, vão começar a ser produzidas as narrativas bíblicas, os textos bíblicos, que vão falar desse Israel como um povo único, vão mesclar as tradições, que nem o reino de Judá, que é o reino do sul, tinha tradições ligadas a Abraão, e o reino do norte, tradições ligadas
a Jacó. E aí os escribas vão começar a produzir uma história como se fosse um único povo, aí que vão criar o mito das 12 tribos, que vão falar ali do Gênesis, colocando Jacó como sendo filho de Isaac, filho de Abraão, mas na verdade o que a arqueologia mostra é que são tradições diferentes. No reino de Judá, que é o reino do sul, ele tinha sido no início habitado por uma tribo que era a tribo dos Abramitas, né? Que tinham como patriarca Abraão, e no reino do norte que tinha as tradições ligadas a Jacó. E aí quando tem aí essa miscigenação, que eles começam a unificar as tradições, e principalmente no reinado do rei Josias de Judá, que ele fez uma reforma religiosa ali, visando um maior controle, um maior poder da população, né, instituindo um monoteísmo, que houve aí uma produção forte de se criar essa ideologia do reino único, Judá, Israel, e por aí vai, né? Mas, voltando nas questões modernas, né? Então, Israel sempre foi dominado por nações estrangeiras. O único período que tinha se construído um Estado judeu soberano foi ali no século II a.C., com a revolta dos Macabeus, que expulsaram os gregos, né, os seleucidas, e constituíram o Estado Nacional. E durante esse período eles levaram vários povos ali a uma conversão forçada do judaísmo, como aconteceu com os idumeus, né, que o rei Herodes ele era do reino dos idumeus, né, ele era um idumeu, que também são chamados de edomitas, né, reino de Edom. E inclusive com os samaritanos também, eles tentaram converter os samaritanos ao judaísmo e destruíram, né, o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, né, até que essa família dos Macabeus, ou famílias asmoniana, a dinastia asmoniana, eles tiveram um conflito tão intenso entre eles que levou a uma guerra civil familiar, né? E aí, para tentar solucionar o problema, acabar com essa guerra, eles pediram ali a ajuda dos romanos, né? Do general Pompeu. E aí Pompeu foi até Canaã para tentar solucionar o problema, mas acabou estabelecendo o domínio romano, né? Aí os romanos acabaram colonizando, né, a Palestina naquela época, que não era chamada de Palestina, né, Canaã, e estabeleceu aí uma dominação romana que vai perpetuar ali pelo tempo de Jesus até aproximadamente ali o século IV, V, quando o Império Romano do Ocidente caiu, né, se dissolveu, e aí o domínio continuou ali com o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Bom, até aí não existe, nesse período aí, não existe islamismo, né? Não existe expansão árabe. O islamismo ele vai nascer ali entre os séculos 6 a 7 depois de Cristo, né, ali no início da Idade Média, que é o período em que o profeta Maomé vai viver ali na Arábia Saudita, e o islamismo nasce com força ali como um culto monoteísta, né, o culto a Alá, que era contrário aos cultos politeístas que existia ali. Existia, até hoje existe a Kaaba, né, lá na cidade de Meca, onde eles celebram ali o culto muçulmano, que inclusive um dos preceitos muçulmanos é que todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida a Meca, né? Então Meca e Medina são as cidades sagradas do islamismo, e mais tarde ali o islamismo vai criar uma tradição de Jerusalém como sendo uma cidade sagrada para eles, porque segundo uma tradição criada por eles, o profeta Maomé teria ascendido aos céus, né, ali onde se localizava o monte do templo. Então, por essa tradição ali, se tornou sagrado. Mas os árabes, eles vão entrar ali nas terras de Israel no período que houve a grande expansão árabe muçulmana, ali no século VIII, em que eles chegaram a dominar a
até mesmo a Europa, ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha, até que no século VIII ocorreu a famosa Batalha de Poitiers, em que um governante ali francês do Império Carolíngio, Carlos Martel, venceu os árabes ali na famosa Batalha de Poitiers e colocou fim à expansão árabe ali na Europa. Se não fosse essa batalha, provavelmente a Europa teria aí uma tradição muçulmana. Mas eles dominaram ali a região de Israel, a região de Jerusalém, e eles construíram ali onde era o Templo Moriá, onde se localizava o Templo de Jerusalém, né, que teve o Templo de Salomão, foi o primeiro templo, foi destruído pelos babilônios. Aí, quando Israel voltou do exílio da Pérsia, foi construído o segundo templo, o templo de Zorobabel, né, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram, né? E ali, nesse monte onde existia, o Monte Moriá, onde existia o Templo de Jerusalém, os muçulmanos eles construíram duas mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita do Domo da Rocha, que tem a cúpula dourada. Quase todas as fotos turísticas de Jerusalém tem a foto lá do Domo da Rocha, né? Que é a cúpula dourada, linda essa mesquita, né? Mas ali, essas duas mesquitas ali cravam a presença muçulmana em Jerusalém. E óbvio que isso aí é uma ferida histórica, né? Porque inicialmente Jerusalém é uma cidade sagrada dos judeus, que tem um vínculo com a região há mais de 2, 3 mil anos. E ali o Templo de Jerusalém sempre foi um lugar sagrado, e as maiores feridas da história dos judeus, com certeza, entre elas está a perda, a destruição do templo, né? E justamente ali onde era esse templo sagrado foi construída uma mesquita muçulmana, né? O que sobrou do templo foi o Muro das Lamentações, né? Mas voltando, né? Então tem aí essa expansão muçulmana no século VIII, a presença árabe ali dominando todo o Oriente Médio, e aí ali por volta do século X, né, na Baixa Idade Média, a gente vai ter ali as cruzadas, né? Então, qual era o objetivo das cruzadas? Eram incursões cristãs com o objetivo de recuperar o Santo Sepulcro, né? E tomar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos, né? Um breve parênteses para explicar a entrada do cristianismo nesse todo esse bolo, né? Que ali na época da dominação romana, ali no início do século I, que a gente tem ali a vida de Jesus, o movimento de Jesus, que era um movimento de libertação da dominação judaica, né? Jesus é um judeu e seu movimento é um movimento judaico, né? Seus seguidores eram judeus. Por conta de ser um movimento de oposição ao Império Romano, ser um movimento revolucionário, um movimento de camponeses, né? Que esses movimentos messiânicos eram considerados como movimentos subversivos, né? E eram considerados crimes contra o Estado romano, né? Então Jesus foi crucificado como dezenas de outros candidatos messiânicos naquela época também foram crucificados ou degolados por constituírem movimentos populares de oposição ao Império Romano, como João Batista, né, que é considerado uma figura messiânica, foi degolado. Judas Galileu, que organizou um movimento de revolta também na Galileia, Atronges, Simão Barjora, Menahem, o profeta egípcio, o profeta samaritano, Teudas. Todos esses candidatos são candidatos messiânicos, ou seja, figuras de lideranças populares
que se colocavam numa posição crítica e de oposição ao Império Romano, né? Todos eles são muito bem retratados ali nas Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, né? Um historiador judeu do século I, e de um livro muito interessante também do Richard Horsley, Profetas, Messias e Bandidos, né? Em que ele explica aí todo esse movimento messiânico que fervilhava ali no século I, na época da dominação romana. Mas quando Jesus foi crucificado, o movimento de seguidores de Jesus, que inicialmente eram ali vinculados aos apóstolos, que eram galileus ou nazarenos, esse movimento ele tentou prosseguir sobre a liderança do irmão de Jesus, né, Tiago. Só que ali, durante a revolta judaica, quando os judeus se revoltaram contra os romanos e houve a primeira guerra romano-judaica, quando o templo foi destruído, esse movimento ali do cristianismo não, vamos falar movimento de seguidores de Jesus, sem Jesus, ali de Jerusalém, esse movimento provavelmente foi dizimado nesse período. Mas os seguidores de Jesus, o movimento de Jesus, sem Jesus, começou a se desenvolver e começou a se expandir fora de Israel, ali nas cidades ali do Império Romano, que eram dominadas pelo Império Romano, ali da Ásia Menor, em Antioquia, Éfeso, inclusive ali um dos grandes responsáveis por essa expansão entre os chamados gentios, né? O que eram os gentios? Os gentios eram os não-judeus, né? E essa expansão do cristianismo entre essa população de gentios se deu principalmente graças a Paulo, né? Que Paulo era um judeu, mas era um judeu que a gente chama de judeu helenista, ou judeu da diáspora, que são aqueles judeus que são criados fora de Israel e são expostos ali à educação e à cultura grega, que vivem ali nas grandes cidades, que o movimento de Jesus era um movimento de camponeses, né, um movimento rural e um movimento intrajudaico, ou seja, entre judeus. Esse cristianismo, esse movimento que vai se expandir do movimento de Jesus sem Jesus, ele vai se desenvolver ali na diáspora, fora de Israel, ali entre os judeus helenistas, e principalmente por conta de Paulo. Então, o cristianismo ele vai se expandir principalmente ali a partir do Império Romano, quando no século IV, o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo, e Teodósio, que é o imperador que vai vir depois do cristianismo, ele vai declarar, né, o Império Romano como tendo como religião oficial o cristianismo, né? Então é aí que o cristianismo vai se desenvolver como religião própria, separada do judaísmo, e da Idade Média vai atingir o seu auge ali no domínio, inclusive no poder político, né? E então, assim, na época das cruzadas é o período que a igreja domina os reinos e os feudos ali da Europa, não é? Então essas cruzadas elas são organizadas ali pelo Papa, pelos reis. Então houve ali aproximadamente 10 cruzadas. A primeira cruzada foi a que deu certo. A primeira cruzada eles conseguiram dominar Jerusalém. Conseguiram dominar Jerusalém, estabelecer ali um governo cristão, né, que deve ter durado ali aproximadamente 80, 90 anos, se eu não me engano, mas foram derrotados pelo sultão Saladino, né, se não me engano, o sultão Saladino, que era egípcio, né? Então, ele derrotou os cristãos e o domínio muçulmano voltou para a região, né? E as outras tentativas dos cruzados foram fracassadas, eles não conseguiram tomar o domínio da região. E os árabes, eles vão perder o domínio da região ali da Palestina por volta ali do século XV ou XVI,
sob o domínio do Império Otomano, que eram os turcos otomanos. Os turcos otomanos, eles foram responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente, né? A famosa queda de Constantinopla, que acabou em 1453, botando ali o fim da Idade Média, né? Então, o Império Turco Otomano, que tomou ali a Constantinopla, né, o Império Bizantino, e estabeleceu ali um período de dominação em grande parte ali da Europa e do Oriente Médio. E essa dominação dos otomanos, elas durou ali por 4 séculos, né? Eles só foram cair, só foram perder o poder na Primeira Guerra Mundial, né, em 1918. Né? Bom, então assim, o que a gente viu até aqui, que as terras de Israel sempre, em grande parte da história, embora os judeus estivessem permanecendo ali, estivessem morando ali, ocupando a terra, quase sempre a terra foi governada por um governo estrangeiro. Então, os israelitas sempre foram dominados e tiveram que pagar tributos a essas nações estrangeiras, né? E a presença muçulmana vai se estabelecer ali a partir dos árabes, né, no século VIII, e vai continuar a dominação muçulmana com o Império Otomano. Agora, a primeira questão assim, que é importante a gente entender é a questão da Palestina. Né? Como é que nasceu a Palestina? Porque, como eu falei para vocês, as terras que a gente conhece hoje como Israel, na antiguidade tardia eram chamadas terras de Canaã. Né? E ali a gente tinha, no Reino do Norte, que era o Reino de Israel, tinha a Galileia, a capital, a Samaria, e a gente tinha o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, que foi chamado depois também de Judeia, em que a capital era Samaria. Né? Então, eu falei para vocês que teve a Primeira Guerra Judaico-Romana, que, como consequência aí dessa guerra, o Templo de Jerusalém foi destruído nos anos 70. Né? E aí, no século II, ali nos anos 132, de 132 a 135, houve outra revolta judaica, que foi liderada por Simão Bar Kokhba. Por isso que essa revolta é chamada a famosa Revolta de Bar Kokhba, que esse Simão Bar Kokhba tinha sido ungido pelo Rabi Akiba, que dizia que ele era o Messias, que ele era descendente do rei Davi. Então ele conseguiu organizar um movimento revolucionário. Ele chegou a expulsar os romanos, né? Chegou a expulsar os romanos, tinha tudo para se estabelecer ali um reino judaico soberano, mas no final os romanos acabaram virando o jogo e venceram mais essa guerra, que era sobre o governo do imperador Adriano. Aí, por conta dessa vitória, para se vingar dos judeus, ele expulsou os judeus da terra de Israel e mudou o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina e mudou o nome da Judéia para Palestina, ou Síria-Palestina. E o que significa Palestina? Palestina significa terra dos filisteus, porque os filisteus eram dos povos antigos que sempre estavam em guerra com os judeus ali para dominar a região. Então aí nasce o nome Palestina. Agora vocês pensem, né? As terras de Israel estavam sob o domínio ali dos judeus. Os judeus habitavam aquela região há quase 1000 anos. Daí de repente o imperador decide, não, agora muda, agora a Aelia Capitolina e agora é Palestina. Quer dizer, os habitantes da terra, né, que eram judeus e tinha também outras etnias, esse pessoal vai se chamar de palestino? Fala, não, agora nós somos palestinos, vamos nos chamar de palestinos. É como aqui o Brasil, né? A gente está aqui desde 1500 como brasileiros, daí de repente tem uma guerra aí com os Estados Unidos entram aqui, dominam e decidem mudar
o nome do Brasil para, por exemplo, deixa eu ver, Blue Garden. Blue Garden. Agora vocês se chamam Blue Garden. Aí os habitantes da Terra vão agora, olha, agora nós somos Blue Gardinos, né? Somos Blue Gardinos. Então vocês pensem nessa questão. Quando existe esse nome, né, que é alterado por um imperador estrangeiro, a população vai passar a se denominar como palestino, e mesmo se com o passar do tempo, Palestina, quando eles vão se referir ali aos habitantes da região como palestino, qual é a etnia desses palestinos, né? Esses palestinos são cananeus, são judeus, né? Então, a primeira coisa para a gente começar a pensar nessa narrativa do que é o palestino, para a gente chegar hoje, né, nos dias de hoje, e se perguntar, essa população que hoje está no conflito ali pelas terras, esses palestinos, eles são os povos originários da terra? Esses palestinos, né, que como eu falei, Palestina significa terra dos filisteus, esses palestinos, eles são vinculados geneticamente ou etnicamente aos filisteus? Não. Então, assim, todos os estudos demonstram que esses palestinos de hoje em dia, eles são árabes, né? São da etnia árabe, em grande parte ali árabes que vêm da Jordânia, né? Então, esse parênteses eu só fiz para a gente entender de onde vem, né, essa ideia, essa criação da Palestina e refletir quem é esse palestino. Bom, então, contextualizando novamente, né, o Império Otomano dominou ali a Palestina entre o século XV, XVI até o século XIX, quando da Primeira Guerra Mundial, né, que existe um eixo ali que os turcos participam, a Alemanha também participa, e que a coalizão ali formada por França e Inglaterra ganha a guerra. Inclusive, os alemães eles sofreram ali consequências do Tratado de Versalhes, que foi tão criticado pelo Hitler, né, que ele achava que esse Tratado de Versalhes tinha arrasado a Alemanha, e eles fazem ali, os vencedores da Primeira Guerra Mundial fazem a partilha, né, das terras ali do que foram conquistadas a partir da guerra. Então eles decidem, como o Império Romano ele é destruído, se decide que quem iria administrar a Palestina era a dominação britânica, ou seja, os ingleses, né? Os ingleses vão dominar a região ali a partir de 1918, quando termina a Primeira Guerra, né? Bom, aí nós estamos já no século XX. E no final do século XIX para o século XX, na transição, tem um movimento que vai crescendo ali, que é o movimento chamado sionismo. O que é esse sionismo? É um movimento que prega o retorno dos judeus para Canaã, né? Para Palestina ou para as terras de Israel. Existe um movimento ali que prega esse retorno. E os judeus, eles sempre foram ali muito bem sucedidos financeiramente. Então, esses judeus que têm uma condição mais abastada começam a comprar terras ali na Palestina, começam a ampliar ali um domínio territorial, comprar várias extensões de terras, e comunidades judaicas vão morar lá, né? Então ali começa a ter um povoamento ali de judeus. Então ali convivem árabes, convivem cristãos, convivem judeus, mas obviamente que sempre ali desde de muito tempo já existe ali uma certa animosidade entre muçulmanos e judeus. Aliás, os muçulmanos eles também têm ali uma certa aversão ao cristianismo também, tanto que alguns
países muçulmanos existem perseguições também, é proibido o culto de outras religiões, tá? Mas naquele período ainda não existiam assim, movimentos terroristas, facções terroristas estruturadas, né, islâmicas, como hoje a gente tem aí a Al-Qaeda, que deu enfraquecida, mas ainda existe, o Estado Islâmico, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, o Hamas, né? Esses movimentos terroristas eles vão se estruturando aí ao longo do século XX, né? Mas esse movimento sionista, que reivindica ali o retorno dos judeus para a terra de Israel, esse movimento ele começa a se estruturar, né? E aí a gente tem ali em 1917 a famosa Declaração Balfour, que o líder ali do governo inglês, né, o sobrenome Balfour, ele emite ali uma carta direcionada ao barão de Rothschild, se eu não me engano, esse é o nome dele, que é o líder ali, o líder do movimento judaico sionista, né? Então ele publica essa declaração, que é uma carta de compromisso e de apoio do retorno dos judeus para as terras de Israel, né? Então os ingleses começam ali a apoiar esse movimento também. Bom, nesse inteirinho aí da década de 20, a década de 30, a gente vai ter aí várias mudanças no cenário da política e da economia externa, né, da economia mundial. E a gente tem ali no início da década de 30, vai começar a crescer na Alemanha, na Europa, um movimento nazista, né? E uma das pedras angulares do movimento nazista, que é o nacionalismo alemão, que está muito ali paralelo com a perseguição étnica de minorias, né, como ciganos, negros, mas principalmente dos judeus. O antissemitismo é a pedra angular do nazismo, né? Porque Hitler e seus seguidores, ali, conforme vão ascendendo ao poder, eles sempre mantêm um discurso de que os judeus teriam traído os alemães na Primeira Guerra ao não apoiarem economicamente e que existiria ali uma conspiração mundial para que os judeus dominassem o mundo. Não é? Então essa começa a ser a raiz aí do antissemitismo. Eu tenho uma teoria minha, né, uma teoria própria, que eu vou trabalhar, vou pesquisar isso melhor, que é o seguinte: o Hitler e os seus seguidores, ali, principalmente Himmler, Goebbels, Göring, os seguidores aí do Hitler, eles eram todos adeptos do ocultismo, e em certa medida até da magia negra, e de todos os preceitos ali do que eles acreditavam ali sobre o ocultismo, que era se eles queriam usar poder sobrenatural, né, poder religioso sobrenatural, como uma forma também de expansão do poder deles, tanto que os países que eles invadiam, eles roubavam as relíquias religiosas porque eles acreditavam que essas relíquias dariam uma espécie de aumento do poder deles. Tanto que assim, o símbolo do nazismo, que é a suástica, é um símbolo antigo do hinduísmo, usado em várias culturas religiosas, né? Então, assim, essa questão do ocultismo é muito presente no nazismo. E o que eles almejam de ser a raça superior, a pureza racial, eles assimilam alguns paralelos da cultura judaica. Porque, assim, no judaísmo existiam as leis de pureza racial, que está lá em Esdras e Neemias, né, que fala da lei da pureza racial, tanto que assim, um judeu, para ser judeu, tem que nascer de um ventre judeu, né? E os nazistas, eles tinham um paralelo ali também de obter uma pureza racial, né? A pureza da raça ariana. E os judeus, eles tinham um passado ali de figuras de grandiosidade, né? A aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com
Noé, com o rei Davi. Então tinha um passado ali glorioso que meio que articulava ali com os judeus uma descendência divina, né? O povo eleito de Deus. No nazismo eles procuravam também isso, né? Eles procuravam ali referências na mitologia nórdica, de que eles tiveram antepassados, uma descendência gloriosa ali que remetia aos indo-europeus, da raça ariana. Então existiam ali vários paralelos que o que eu quero defender ainda nessa teoria, que no fundo eles queriam exterminar os judeus porque eles queriam tomar lugar dos judeus enquanto raça diferenciada, porque a tradição que a gente tem no Ocidente é quem é esse povo eleito de Deus, que seria esse povo diferenciado, né? São os judeus. Então se elimina os judeus para que eles ocupassem esse lugar como a raça ariana, a raça diferenciada. Então esse ódio aos judeus vai marcar aí todo o nazismo. Temos aí, a partir de 1939, a Segunda Guerra Mundial, que Hitler vai tentar levar esse projeto megalomaníaco de dominação do mundo, né? E 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas nos campos de concentração, câmara de gás, né? Então foi também uma das cicatrizes abertas aí na história do povo judeu, né? E ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, várias ditaduras do mundo acabam caindo. Cai a ditadura do próprio Hitler, do Mussolini na Itália, Hirohito no Japão, Getúlio Vargas aqui no Brasil cai também. Então a gente tem aí o florescimento das democracias, né? E também em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU, né? E nesse período, até por conta de tudo isso que o povo judeu passou aí durante a Segunda Guerra, nos campos de concentrações, essa vertente aí do movimento sionista, do retorno dos judeus à terra de Israel, vai crescendo. E como a Inglaterra fazia parte ali do bloco dos aliados que venceram a guerra, a Inglaterra dá um grande apoio nesse sentido aí de criação de um Estado judeu na Palestina, né? Até que em 1947 tem a sessão que foi presidida por um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, em que nessa sessão se decide pela criação do Estado de Israel, Estado judeu, e do Estado palestino, né? Ou seja, que a criação do Estado de Israel seria viável desde que isso não causasse nenhum transtorno, nenhum mal para a população que estava vivendo lá, que era a população árabe palestina. Então a ideia era que fosse criados os dois estados e a cidade de Jerusalém fosse assim de domínio internacional, porque a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos, né? Então a ideia é que Jerusalém seria ali na ordem de um domínio internacional, né? Então essa sessão foi decidida pela criação do Estado de Israel. Então seria ali criado o Estado de Israel e da Palestina. Acontece que em 1948, quando é declarado a criação do Estado de Israel e o David Ben-Gurion se declara primeiro-ministro de Israel e cria o Estado ali, a fundação do Estado de Israel, a comunidade árabe não aceita a criação do Estado de Israel, e essa Liga Árabe, que era uma liga ali de vários países, no dia seguinte à fundação de Israel, eles declaram a guerra a Israel e tentam invadir Israel. E essa coalizão árabe era formada pelo Egito, pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia e pela Arábia Saudita. Ou seja, uma coalizão de 6 países, né, invadem Israel, né? Invadem Israel. Então a briga ali, essa guerra,
ela durou ali de 48 até ali o início de 49. E qual o resultado dessa guerra? Israel venceu. Então ela é chamada da Guerra de Independência. Então Israel venceu a guerra, Israel recebeu ali um apoio bélico financeiro dos Estados Unidos, né? E como resultado dessa guerra, Israel acabou ampliando o seu território, né? Ampliou o seu território. E aí isso vai gerar mais conflitos do lado árabe, né? Porque aí realmente vai se desenvolver toda essa animosidade. Por quê? Porque a decisão da ONU, né, dizia que seria criado os dois estados. Como os árabes eles não aceitaram e foram para a guerra, então o Estado da Palestina acabou não sendo criado, né? E além disso, Israel, que ele ficaria ali com uma parte do território, ali por conta da guerra, por culpa dos próprios árabes que criaram a guerra, Israel acabou ampliando o seu território, né? Aí em 67 a gente tem aí a famosa Guerra dos 6 Dias, né? Porque o que acontece? Novamente, a coalizão árabe ali constrói aí outro plano de invasão de Israel. Dessa vez era o Egito, a Jordânia e, se não me engano, a Síria, né? Os 3 países. Então eles armam ali o plano para invadir Israel. Só que o que acontece? Israel tem um serviço de inteligência altamente sofisticado, já era naquela época. Então Israel está sabendo que está rolando ali planos de existir uma outra invasão, que provavelmente aconteceria ali num dia. E o que Israel fez? Aquela velha máxima, né? Que a melhor defesa é o ataque. Então Israel se antecipou e já atacou os aviões egípcios que ainda estavam lá na pista de pouso. Antes de se atacar, Israel já se antecipou e atacou. No que atacou ali as frotas egípcias, ele já dominou ali o Egito, e aí já ampliou já as outras frentes de batalha, já foram já na Síria, na Jordânia, e em 6 dias Israel liquidou a fatura. Então, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. E quem estava financiando, né, também um dos financiadores aí do movimento além da Arábia Saudita, era a União Soviética, né? Porque ali o que estava também de pano de fundo era a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos dando uma retaguarda para Israel e a União Soviética com a Liga Árabe. E nisso, assim, o Egito já tinha tido 2 oportunidades, né? O Egito estava ali, né? Se eu não me engano, eu só não tenho certeza agora se foi nessa época, até que o presidente do Egito foi assassinado, o Nasser, né? Se eu não me engano, na década de 70, que vai assumir o Anwar Sadat, né? O Anwar Sadat chega, não, dessa vez nós vamos, ali na década de 70, vamos acabar com Israel, tem um plano infalível. Daí a Rússia já estava desconfiada, falou, bom, outro plano infalível, né? Pô, você já deu toda a estrutura, vocês foram lá em vários países e perderam para Israel, você quer de novo? Agora o plano qual que era? Invadir Israel numa época que eles estivessem totalmente desprevenidos, que era nas festas, né? A festa do Yom Kippur. Então, em 1973, o Egito, né, junto com a Síria, planejaram invadir Israel de surpresa durante a festa do Yom Kippur, quando o exército estava desguarnecido, todo mundo comemorando. É meio parecido com o que aconteceu dessa vez, né? Que estava se comemorando uma das festas judaicas e o ataque foi de surpresa. A guerra do Yom Kippur foi assim também. Sim, os árabes conseguiram dominar uma grande parte ali do território judaico, conseguiram matar grande parte da população, dos soldados. Estava ali assim, um clima desolador, tudo levava a crer que Israel ia perder.
Mas, como eu falei, né, Israel tem uma ajuda bélica dos Estados Unidos, então vieram armamentos, né, outras, toda a estrutura aí de guerra que Israel precisava, e aí Israel conseguiu virar o jogo, né, e conseguiu se sair vencedor novamente dessa guerra. E se eu não me engano, nessa guerra que Israel conseguiu ampliar ainda mais seus territórios e conseguiu conquistar as colinas de Golã, na Síria, que é onde tem a nascente do Rio do Jordão, conseguiu conquistar a península do Sinai, né? E aí essa conquista fez com que, para devolver as colinas, aliás, a península do Sinai para o Egito, era mediante o reconhecimento, né, do Estado de Israel por parte do Egito. Isso foi conseguido. E essa guerra aí do Yom Kippur, em 73, deixou os árabes tão bolados, né, porque eles sabiam que tinham apoio dos Estados Unidos, que foi o período que houve ali a crise do petróleo. Por quê? Os árabes, como não é diferente de hoje em dia, eles dominam esse mercado petrolífero e eles começaram a diminuir a produção e a promover uma escassez do petróleo, né, no fornecimento do petróleo a nível internacional, principalmente com o objetivo de prejudicar os Estados Unidos. E nessa época, o barril de petróleo foi um preço assim, extremamente exorbitante, que gerou uma inflação mundial, uma crise mundial brava. Inclusive foi desse período que no Brasil começou o programa do Proálcool, de estimular, né, a utilização do álcool como combustível, porque a gasolina, né, o petróleo, estava ficando inviável com os preços, né, exorbitantes. E foi aí nesse período que começou a se criar a animosidade do Oriente Médio com os Estados Unidos, né? E também, principalmente a partir dessas guerras, que a animosidade entre os árabes e os judeus vão aumentar cada vez mais, né? E curioso que assim, esses países que Israel guerreou e que Israel venceu eram as nações que no passado dominaram Israel, né? O Egito, né, de hoje, aliás, não de hoje, mas assim, o Egito era o Egito da antiguidade que dominou Israel. A Síria era o reino de Arã, de Damasco, que houve guerras também com o povo judeu. O Iraque era a Mesopotâmia, então a Babilônia e a Assíria, elas hoje são o Iraque. Então, essas nações que dominaram, guerrearam contra Israel, hoje estão lá representadas pelo Iraque. O Irã, que é um inimigo mortal, era na antiguidade a Pérsia, né, que dominou Israel ali por quase 4 séculos, né, com Ciro o Grande. Então, todas essas nações aí que hoje em dia são inimigas de Israel, que Israel venceu a guerra contra todas elas, no passado foram as nações que dominaram Israel. Então, vocês veem que assim, na modernidade, aí, em 1949, quando tem aí o nascimento da nação de Israel, e que Israel tem que guerrear e vencer essas nações e ampliar o seu território, né? O que é isso? Eu faço uma leitura de que isso é uma metáfora do Êxodo, né? Que é Israel adentrando na terra prometida, vencendo as nações inimigas para o domínio da terra prometida. Então, se a gente fizer essa interpretação, que é a metáfora do Êxodo acontecendo na modernidade, acho que faz todo sentido, né? Israel está vencendo ali as nações inimigas e conquistando a terra prometida, né? Mas isso é uma visão assim simbólica. Mas de qualquer forma, né, gente, eu acho que assim tem que se pensar de fato nessa população árabe que vive ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Acho que elas sofrem principalmente pela opressão
das facções terroristas, que desde que o Hamas tomou o poder lá em 2005, eles foram eleitos, né, em 2005, mas deram um golpe de Estado e passaram a dominar. Então, o Hamas, o Fatah, o Hezbollah, todas essas facções terroristas, elas não querem a criação de um Estado palestino. Porque se existisse de fato o Estado palestino que convivesse harmonicamente com Israel, isso seria bom para a paz mundial. Só que essas facções não querem a criação de um Estado palestino nesses moldes. O que eles querem é a aniquilação de Israel. O que foi decidido lá pela ONU em 47, eles nunca aceitaram. Então, a plataforma deles não é a causa palestina, a plataforma deles é a destruição de Israel, né? Então, o povo árabe, tem muitos árabes que convivem lá em Israel, que trabalham em Israel, tem árabes, tem cristãos que têm suas carreiras profissionais, que convivem harmonicamente. Agora, onde essas facções terroristas dominam, que é principalmente na faixa de Gaza, quem acaba sofrendo as consequências de todas essas atrocidades são principalmente, né, as populações civis, que nem esse fator que aconteceu agora dessa invasão pelo Hamas, que foi uma situação totalmente sem precedentes, covardia do que eles fizeram com crianças, com mulheres, com idosos, é uma covardia de tal ordem, porque eles não foram ali, não foi uma guerra de um exército contra um exército, foi um ataque totalmente covarde contra a população civil, né? E será que a população civil palestina, elas concordam com todos esses ataques terroristas? Será que eles não sabem que eles estão sofrendo as consequências sem energia, sem água, com todo momento, com a possibilidade de ver o seu lar destruído, com a vida deles correndo risco? Então, o terrorismo, ele tem como objetivo isso, fomentar as destruições, né? E nisso, assim, tem um pânico generalizado, que aí os apocalipticistas, né, aproveitam para inflamar o discurso religioso. Não, essas são profecias do fim do mundo, que Jesus vai voltar. E tem outras pessoas de ideologia extremistas que querem usar esse conflito internacional para fortalecer discursos de ódio, discursos extremistas no Brasil, em tudo quanto é lugar, né? Então, tudo isso é muitas vezes fruto da desinformação e da maldade das pessoas, né? Bom, mas como a gente já está chegando aí há um bom tempo já de vídeo, então eu gostaria de sugerir para que vocês tenham serenidade para refletir sobre essa questão de que o sofrimento, os direitos do povo palestino são legítimos, mas o terrorismo, a violência, né, a morte não é aceitável, não se negocia desse jeito, que os extremismos ideológicos, políticos sempre conduzem à destruição, né? E vamos rezar, vamos ter a mente serena para a gente vivenciar toda essa situação, que se tenha o desfecho da melhor forma e que a gente tenha uma serenidade para pensar, porque extremismo ideológico nunca vai levar ninguém a lugar nenhum, tá bom? Fiquem com Deus e vamos rezar para que toda essa situação se resolva da melhor forma.